Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 13 de março de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2236. Tem 4 páginas, 40 elogios e 14 máximos. O tema, ressexibilidade grupal. A especialidade, ressexologia. Quem redigiu o verbete se dedicou bastante aos pormenores do tema foi a nossa professora Jaqueline, que está aí firme, está hoje assessorada também aí seriamente. Definição: a ressexibilidade grupal é a capacidade ou qualidade da ação transformadora de consciências afins ao empregarem a técnica da reciclagem existencial, que é a ressex, potencializada pela interassistencialidade consciencial cosmoética, com base na auto e na heteropesquisa em prol da evolução. O holopensene do completismo grupal, o tempo de maturação das mudanças, as distorções cognitivas do passado tratadas no presente, as imaturidades pessoais compondo o panorama das imaturidades grupais, as automimeses coletivas dispensáveis sinalizadas a partir de sincronicidades, a identificação dos traços anacrônicos grupais, a consciencioterapia em grupo. Eu li apenas uma parte da fatologia. As dinâmicas parapsíquicas, a existência dos para-olhos espectadores da ressex grupal, a paravisão de conjunto, os grupos extrafísicos amparadores dos grupos intrafísicos. Agora, nós temos aí na remissiologia, dentre os 15 verbetes, nós destacamos acerto grupo kármico, reciclagem prazerosa, reciclogenia, recim grupal. Frase enfática: a ressexibilidade grupal é proporcional ao investimento teático nas ressex pessoais, potencializada pela liderança cosmoética, exemplo diferenciador, a maior na max proex do grupo. Você possui lucidez quanto ao nível de contribuição pessoal frente às reciclagens grupais? Na escala de avaliação de 1 a 5, qual o aproveitamento autoevolutivo da vivência em grupo? A bibliografia tem 2 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aqui, com João Paulo, nós temos 20 itens. Interrelação, interação, intercooperação, conscientização, equipe, vínculo, inseparabilidade, amparabilidade, interpensenidade, comprometimento, sinergia, empatia, reciclogenia, democracia, ressexologia, conviviologia, grupo karmologia, integraciologia, interassistenciologia e max proex. Agora, o verbete aí do dicionário é sobre a interreeducaciologia. Eu chamo a atenção para a argumentação, que tem 7 itens aí sérios para a pessoa pensar. E depois a complementação tem a parapreceptoriologia, que é um assunto sempre sério para a gente ponderar. Esses itens são sérios. Esse verbete aí, aparentemente, ele é simples, mas ele é muito sério naquilo que ele expõe. Agora, para a nossa verbetógrafa, em Fatologia, página 1, na segunda linha, poderia explicar o ponto cego grupal. E na terceira e quarta, as automimeses coletivas dispensáveis, sinalizadas a partir de sincronicidade. Sim, ponto cego grupal
O ponto cego grupal é aquele traço que aquele grupo não percebe na sua manifestação. O grupo, ele vai... os componentes do grupo, eles vão se juntar de acordo, em geral, em torno de um objetivo comum. Mas, muitas vezes, aquelas consciências, elas já apresentam esse mesmo ponto cego que vai repercutir no grupo. E, muitas vezes, esse grupo não tem noção, não percebe esse traço que ele manifesta. E, nesse caso, nós podemos analisar que existe uma certa dificuldade daquelas consciências perceberem. Às vezes ele é muito claro, ele é ostensivo até para outras pessoas que enxergam aquele grupo, mas não muito claro para o próprio grupo. Agora, sobre a automimese coletiva dispensável e sinalizada a partir de sincronicidade. Sim. A ideia, né, essa ideia é que nós já pertencemos a grupos no passado e já realizamos muita coisa. E muitas vezes o grupo, nesse momento, ele repete algum aspecto, ele traz novamente algum aspecto que um espectador externo, ele percebe pela sincronicidade. Então, às vezes um exemplo simples, às vezes um grupo do passado que fez algum tipo de construção específica, pode repetir algum gesto, algum movimento grupal, que novamente aquele grupo repete. Muitas vezes podem ser automiméticas dispensáveis, né? Automimeses dispensáveis. Em parafatologia, na página 2, quinta linha, poderia explicar a estrutura parasocial do grupo? Sim. Todo grupo ele tem uma dinâmica específica de manifestação e interação. Ele tem uma manifestação interna entre os componentes daquele grupo, intrafisicamente, e ele também tem comportamentos de interação externos. No caso, como nós agregamos a questão da multidimensionalidade, ela abrange também essa estrutura parasocial. Então, o grupo ele tem uma estrutura social, ele tem um líder, ele tem os componentes que têm uma maior preponderância, uma maior importância dentro daquele grupo, isso de uma maneira, então, intrafísica, e também vai ocorrer isso, a estrutura parasocial, quer dizer, as consciências que fazem parte daquele grupo, e que também interagem a todo momento. Não sei se ficou claro. Na neossinapsologia, poderia ampliar a autoperceptibilidade do megaprocesso grupal, alavancando neossinapses grupais? Sim, aqui eu faço uma relação, quer dizer, a consciência, que é uma autopercepção, com relação ao grupo. Em geral, está muito ligada essa ideia com a questão da cosmovisão. A facilidade ou a dificuldade que nós temos em termos lucidez de observar esse mega processo. Muitas vezes nos atemos no dia a dia nas pequenas questões, naquela situação mais ligada, menor, mais ligada conosco. Mas esse olhar diferente, essa cosmovisão com relação ao grupo, ela favorece essa questão das neossinapses grupais. Nós ampliamos, então, a nossa visão dos objetivos, do porquê estarmos juntos. Então, a ideia aí foi colocar realmente a importância da cosmovisão com relação ao grupo. Eu quero dar notícia aqui agora da Rosânia Fernandes, lá em Lisboa, em Portugal. Ela fez parcerias com a revista Zen Energia de Lisboa
a IAC de Lisboa e a Clínica de Psicologia da Alicia. A Alicia fez contrato com uma editora de livros de Lisboa, de um amigo dela, e vai tentar uma ponte para que ela possa fazer parceria. A editora edita livros de desenvolvimento pessoal. Ela tem tido a oportunidade de conhecer várias pessoas ligadas à saúde e de diversas linhas do conhecimento através do programa, aos quais estão participando e dando entrevistas. Ela vai colocar um estande do programa na Feira Alternativa de Lisboa, em Belém, no mês de setembro de 2012, onde a IAC, todos os anos, tem estande. Fiz uma proposta de parceria com essa feira e estou aguardando a resposta. O programa Ciência e Saúde é pago por 3 voluntárias da IAC e por mim, nesse momento. Agora, ó, eu acho que é melhor você conservar, de qualquer modo, em todas as situações, a sua independência econômico-financeira. Que ela está me perguntando sobre isso. Isso é o melhor. Agora, ó, a Beatriz me mandou aqui uns dados que eles estão dando acesso a 305 livros gratuitos pelo site. É só fazer, sabe, baixar. www.dominiopublico.gov.br. Gov quer dizer G-O-V. Então é www.dominiopublico.gov.br. São 305 livros, ela falou que a maioria são de literatura clássica, de literatura. Se alguém se interessar, pode baixar gratuitamente. É o download, né? Agora, gente, eu estou aqui com um belo livro, História de uma Vida. Ó. Quem me mandou foi a autora. Adivinha quem? É a mãe da Jaqueline. Ela tem a minha idade, ela tem 80 anos. O livro foi publicado agora, o ano passado. Aqui, ó. Olha como é que ela está bacana. Aqui. Agora, eu quero ver o livro com calma, que aqui ela está contando todas as proezas dela, da vida dela. O livro não é de brincar, não. Ele tem 446 páginas. História de uma Vida. Geneviève Betão Narras. É Betão, né? Betão. É. Agora, o caso é o seguinte. O nome dela, na intimidade, é Ginete. Ela colocou abraços, Ginete. Toda bacana. Agora, eu quero ver com calma. Agradeço muito a ela. Não mereço tanto. Queremos ver isso aqui com calminha. O que é? Uma autobiografia é uma coisa séria. Professor Tem Valdo. que pensar muito. E outra coisa, está cheia de fotos aqui dentro que eu quero ver. Tem ela em todas as fases da vida. Eu achei interessante, professor Valdo, porque ela viveu em 3 países: França, Egito e Brasil. E a família, ela foi aumentando, né, conforme o tempo passava. E o que eu achei... que o povo nasceu cada um no lugar. Isso, metade da família no Egito, Você metade nasceu aonde? No Brasil? Eu nasci no Brasil. Foi. E o que é interessante é que ela colocou no final uma história, um anexo com uma síntese da história do Egito. E eu realmente até caiu a ficha de como essa família está ligada com a questão do Egito. Agora, a mais moça, ela tinha personalidade, olha a cara, ó. Séria. Negócio para valer. Eu quero dar uma olhada dela, vamos ver isso aí. Agora, é muita foto, tem ela a vida inteira aqui. Um monte de gente. É interessante, está muito bem feito esse livro, hein? Ela escreveu esse livro, professor Valdo, ela começou há 25 anos atrás com uma parte, porque tem uma história peculiar. A minha mãe, ela foi adotada. E ela não sabia, e ela ficou sabendo, enfim, a partir de determinado momento. E aí ela escreveu esse livro em manuscrito, e esse livro ficou engavetado. E o ano passado... ocorreram fatos que ela descobriu a mãe natural.
mas de uma maneira muito interessante. Então, a partir daí, ela resolveu retomar o livro e acabar, fazer um fechamento dessa história. Interessante. Mas foi uma grande interassistência grupocármica, sem dúvida. Me deu aqui um brilho de uma dedicatória, sério. Nós vamos ver isso com calminha. Você pode falar agora que eu te entrego a Jaqueline aí. Jaqueline? Na fatologia, a terceira linha, as imaturidades pessoais compondo o panorama das imaturidades grupais. Pois é. Uma ideia desse verbete foi a importância a somatória dos componentes desse grupo e como é importante cada um ter lucidez do seu próprio processo compondo aquele grupo. E muitas vezes as imaturidades, elas também vão influir nas imaturidades do grupo. Se nós estamos falando de um somatório consciencial, todo mundo contribuindo para aquele grupo, então obviamente os pontos positivos vão contribuir bastante e aqueles pontos mais anacrônicos, de imaturos, também vão contribuir para dificultar essa ressexibilidade, a qualidade daquela ação transformadora. Então, a importância sempre daquela consciência, ela verificar a sua relação com aquele grupo e no que ela contribui. Foi essa ideia que me veio para colocar aqui na fatologia. A outra coisa, na própria fatologia da página 1, é a quinta linha de baixo para cima. E depois continua as libertações das interprisões grupocármicas. É lógico que a Ressex contribui para isso. Eu gostaria que você explicasse melhor. Sim. Bom, nossa participação em grupos, ela não é somente dessa existência. Nós já participamos de infinitos grupos. Não só, se vocês forem contabilizar nessa vida atual, vocês devem ter participado de muitos grupos, e assim também no passado. Assim, nós acertamos, mas também erramos no passado. Então, essas interprisões, elas ficaram. Então, como que eu posso trabalhar essa questão? É trabalhando e acertando em grupo também. Nesse caso, muitas vezes, nós nos encontramos dentro de um grupo que é muito difícil. É complicado, quer dizer, eu tenho que abrir mão de muita coisa, eu tenho que ter aquele olhar mais fraterno do que nunca para poder realizar e para poder concretizar aquele objetivo. Então, nesse sentido, eu estou também trabalhando a questão das interprisões, né, desatando alguns nós, me trabalhando, sempre a visão voltada para si mesmo, né? Não sei se eu respondi. Então, o que eu entendi, que é lógico que a Ressex, ela é um fator que vai interferir nessa libertação, mas a libertação em si, ela vai além da Ressex, não sei, estou perguntando. A Ressex, ela é uma ação transformadora, então ela é positiva, ela tem um objetivo evolutivo, né? Ela é baseada na interassistência. Então, nesse sentido, ela tem relação direta com as interprisões grupocármicas. Nós só conseguimos nos libertar dessas interprisões através da assistência. Uhum. Então, é nesse sentido. Tá ok. Tá, obrigado, hein? Oi. Aqui na penúltima linha da página número 1 da fatologia, você coloca a resiliência grupal. Poderia ampliar? Sim. A resiliência grupal, a resiliência é um termo que tem a ver com a capacidade de voltar, de um corpo, de voltar ao normal após ter sofrido algum tipo de pressão.
Nesse sentido, eu faço uma analogia com, quer dizer, a resiliência grupal, no sentido que um grupo, ao ter um objetivo e ter que concretizar, ele também passa por percalços, por dificuldades, e essa capacidade de lidar com os conflitos, porque os conflitos existem dentro de qualquer grupo, e principalmente dentro do nosso nível evolutivo. Nesse caso, essa capacidade de rapidamente superar uma situação difícil, ela vai acelerar o processo. Porque nós vamos ter percalços, sim. Isso é normal, é natural. E, inclusive, muitos autores acham que um nível de conflitividade é até positivo para que haja esses ajustes no grupo. Tudo depende do enfoque. Com o enfoque traforista, então, vamos resolver, vamos lidar e vamos voltar rapidamente para a situação de curso normal, que seria a situação de concretizar, de fazer, e tem a ver também com a qualidade dessa Ressexas. Essa resiliência grupal estaria implícito da tecnologia na última linha que você coloca, a técnica de manutenção do megafoco evolutivo grupal. Exatamente. Eu acho que sim, essa técnica simboliza isso. Exatamente. A questão do megafoco para o grupo, ela é prioritária. Por quê? Exatamente para que o grupo ele consiga lidar com esses conflitos, ele tem essa capacidade de resiliência, de conseguir superar as dificuldades, mas não perder o rumo, né? Não tirar o olhar daquele objetivo que está à frente e acima de qualquer conflito. Não sei se ficou claro. Jaqueline, letra B. Da página, uma só. Desculpa. A página 2, a constatação, na primeira linha, a constatação do enfrentamento grupal desassediador. Sim. Com relação ao objetivo, aquele grupo, muitas vezes, ele se vê numa situação de parada, de estar à frente de um fato que ele precisa superar, né? A constatação seria exatamente perceber que ele precisa fazer uma reciclagem. Se ele não fizer essa reciclagem, ele não consegue ir à frente. Nesse ponto, muitos aspectos que são anacrônicos, eles precisam ser revistos. Então, o grupo, muitas vezes, precisa abrir mão. Ou precisa também assistir aquelas consciências que estão ligadas e que estão acostumadas com uma manifestação X. Então, aquela manifestação ela precisa ser reciclada. A constatação, ela é mais ou menos assim, é um ponto onde o grupo se vê surpreso. Não, nós se vê pasmo, vamos dizer, diante da própria ação que ele precisa fazer para continuar e para desassediar o processo rumo a esse objetivo. Nada. Posso agora? Letra B, Jaqueline. Eu fiz um monte de associação de ideias aqui com o teu verbete, eu acho extremamente bastante interessante. Agora eu queria ouvir de você qual a relação que você faz aqui com o processo da liderança. Que eu vi aqui em binomiologia o binômio líder e liderado. Então eu fiz assim eu levantei a ideia até daquilo que a gente convive aqui, vivencia aqui, que é a questão do voluntariado, a da docência. Então você primeiro às vezes você inicia o voluntariado numa IC, e aí você sente uma afinização, uma necessidade de fazer ser docente. Aí daí você já está pensando num processo de reciclagem mais amplo, aí investe na TENEPS e assim por diante, né? Qual a relação que você faz aqui da questão do líder, mas eu queria ouvir a sua visão, eu tenho uma percepção, e a questão da influência, da reciclagem que acontece com o líder no grupo, né? E promovendo uma reciclagem do grupo. Você fez essa relação? Como é que você visualiza isso? Sim, o líder, ele tem uma posição dentro do grupo extremamente importante. Por quê? O grupo, de uma certa maneira, ele deposita uma confiança naquela consciência. Aquele líder, ele fazendo uma reciclagem, ele vai modificar ele pode influenciar todo o grupo.
Então, nesse sentido, eu salientei a importância do líder. E veja bem, muitas vezes o líder não é aquela pessoa que explicitamente está como líder. Pode ter outras pessoas que tenham uma posição importante dentro daquele grupo, que tem o respeito daquelas consciências e vai conseguir influenciar positivamente. Sem falar na questão da assistência multidimensional. Tá? Eu estou falando aqui intrafisicamente, mas nós nós sempre pensamos multidimensionalmente, quer dizer, o quanto que aquela consciência ela tem a capacidade de fazer a assistência. É uma coisa interessante, né? Por que eu fiz essa pergunta? Eu vejo dessa maneira também. Muitas vezes o processo de reciclagem num grupo, ele começa a partir de uma pessoa que está ali, é o líder do momento. Por exemplo, você trazendo suas experiências, contando a história da sua mãe, do livro que ela lançou. Isso, de certa maneira, mexe com todo mundo que está ouvindo a tertúlia. Então, por exemplo, já me tomou uma série de questões, eu fiz uma associação de ideias com o verbete que eu escrevi, aí você avalia as suas posturas. Então, isso é que eu acho interessante. Agora, um outro aspecto que eu estava pensando enquanto você falava, é que, por exemplo, eu tive a experiência durante o IPC de ser coordenador do centro educacional juntamente com outro, em parceria. E era muito interessante que, às vezes, a gente tinha insights, né, que promoviam mudanças íntimas em cada um de nós, a gente conversava